Olá, terceiro ano, mais uma vez aqui com vocês, os nossos assuntos geográficos, beleza? Bom, ainda vamos abordar esse tema, né? Pelo menos essa aula, e até a próxima semana a gente vai fechar esse tema de povos em movimento, na questão do movimento migratório, a gente vai fechar. E provavelmente na próxima semana eu traga, além das questões do livro que a gente vai fazer, que eu vou passar para vocês, algumas questões de vestibular, né, do Enem, para a gente debater e finalizar esse assunto, que é justamente sobre processo migratório, certo? Então vamos ao livro, continuar, vamos ver se a gente consegue fechar, né? Esse é o objetivo, fechar esse livro, esse assunto, né? Então vamos aqui, a gente ficou aqui justamente aqui nessa página, certo? E falei muito sobre refugiados, certo? Os refugiados que são um movimento bem importante que acontece na questão da migração. Só que nós vamos ver aqui, a gente vai ver as migrações por razões econômicas. Se eu perguntar a vocês, por exemplo, qual o principal motivo que hoje geral que faz com que uma pessoa se desloque do seu país para outro, qual é o principal motivo hoje? O principal motivo são razões econômicas. Sempre como vivemos na sociedade capitalista, né, sempre busca a questão econômica quase que em primeiro lugar. Então, a principal razão é a questão econômica, uma das principais, certo? Então, assim, como você já viu, aqueles que migram por razões econômicas dirigem-se principalmente para países mais ricos ou mais desenvolvidos do que o de origem, né? Após as guerras mundiais, os países europeus, principalmente a Alemanha, França e Reino Unido, estimularam a imigração de mão de obra barata oriunda dos países em desenvolvimento. Essa migração foi importante para a reconstrução do continente, né, além de equilibrar o déficit populacional decorrente da morte de milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Bem, esse fluxo mais forte para a Europa, né, se tem por dois motivos, né, isso pós-Segunda Guerra Mundial. O primeiro é a questão de reconstrução do território europeu, né, porque foi muito bombardeado, foi muito massacrado, o território fisicamente falando, as construções e tudo mais. Então precisava-se de muita mão de obra, né? E a outra questão também foi a mortalidade, né, principalmente de homens, né, que morreram no decorrência desses conflitos que ocorreram na Europa, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né? E houve essas baixas, essa baixa populacional, esse déficit, como colocado aqui no texto. E para suprir essas necessidades populacionais, para que a população não tenha um decréscimo no seu número de habitantes futuramente, houve esse impulsionamento de pessoas migrando para esses países europeus, principalmente a Alemanha, né, que era o grande foco da guerra, França também, grande foco, e também o Reino Unido, certo? Então, esses países, eles, nessa época, principalmente pós-Segunda Guerra, eles aderiram a atrair populações, né, migrantes para esses locais, certo? São dois fatores aí. Então, nós temos aqui, atualmente, esses mesmos países fazem inúmeras restrições à entrada de imigrantes. Ó, você vê o seguinte, pós-Segunda Guerra, eles atraíam por dois motivos. Primeiro, reconstrução. Segundo, povoamento, né? Povoamento do território, por conta das grandes baixas que houve em consequência da guerra. Tudo foi consequência da guerra, tanto a reconstrução, claro, como o povoamento. Hoje, eles fazem restrições de entrada de imigrantes. Hoje já é diferente. Outros tempos, né? Então, nós temos aqui, ó,
inúmeras restrições à entrada de imigrantes, contudo, conseguir evitar totalmente o movimento migratório. Os imigrantes continuam atravessando as fronteiras, boa parte de forma ilegal e sob o risco de deportação, quando descobertos pelas autoridades locais. Então, acontece muita questão ilegal. É muito comum hoje a migração ilegal. Você encontra movimentos fortíssimos, principalmente nos Estados Unidos e países europeus. Esses são os grandes destinos, tanto da migração convencional, a migração legal, quanto também da imigração ilegal, que ocorre sem documentos, sem passaportes, né? Muitas vezes sem saber até falar a própria língua do país que está entrando. Acontece isso. E aí, quando eles são pegos, eles ocorre repatriamento. O que é esse repatriamento? É a ação de fazer retornar a pátria ou o país de origem. O país que ele está detecta que ele é ilegal, né? Prende o indivíduo e deporta, volta para o país de origem dele, né? Então, isso é bem comum. Tem essa palavra aqui, xenofobia, né, que é o preconceito caracterizado pela aversão e repúdio ao estrangeiro, né, do ódio do estrangeiro. Certo? Então, eu vou passar aqui mais essa página, tá falando desses movimentos. Vocês podem dar uma lida melhor nesse texto aqui, que é bem rico, né? Nós temos as barreiras. Então, falar um pouco sobre a xenofobia, né? Porque os imigrantes, eles são acusados muitas vezes... Porra, deu um susto aqui. São acusados muitas vezes de duas coisas de novo, dois motivos. Primeiro, tomar postos de emprego dos nativos, que são as populações locais, e segundo, baratear os salários. Por quê? O imigrante que sai do seu país pobre, vai para um país mais rico, ele aceita qualquer coisa. Então, o patrão lá, no caso, ele vai querer contratar um imigrante porque ele vai pagar mais barato do que um nativo, uma pessoa que vive no país já há muito tempo. Então, por isso que a população local, alguns têm raiva dos imigrantes, porque eles vão, além de tirar o emprego dos que já estão, dos que são nativos, que são próprios da região, eles tendem a baratear os salários, porque eles aceitam tudo, quase tudo, né? E aí o patrão vai querer pagar menos, né? Porque por exemplo, nos Estados Unidos não tem essa coisa de salário mínimo, não, lá o acordo é patrão e empregado, né? Então, é uma das questões, essas duas questões que gera essa xenofobia, que é o ódio, vamos dizer assim, ao estrangeiro, chegar lá no seu país, né? As pessoas têm esse preconceito, né? Nós temos aqui, ó, as barreiras e incentivos aos imigrantes, né? A intensificação dos migrantes internacionais nas últimas décadas coincidiu com a transformação que tornaram o mercado de trabalho mais restritivo e seletivo no mundo desenvolvido, na Europa principalmente. O índice de desemprego atingiu patamares altos nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, e não se observa uma reversão significativa das taxas populacionais desocupadas a médio prazo. Então, está ocorrendo muito desemprego por conta desse inchaço populacional, muito por causa também desses imigrantes que entram ou legal ou ilegalmente nos países, incha a população, o número de habitantes, e não tem emprego para todos. Então, tem essa questão também. Então, no que eu falei sobre a questão dos dois motivos de tomar emprego dos nativos, né, e baratear os salários, tem aqui esse parágrafo falando sobre isso. Ó. No mundo desenvolvido, muitos dos quais ficam desempregados não conseguem regressar ao mercado de trabalho, exercendo atividade no mesmo nível que exerciam no emprego anterior. Assim, boa parte dos trabalhadores de baixa qualidade, tradicionalmente realizado pelos imigrantes, passa a ser disputada pela população local. Então, tá aí, ó. A população local não tem grandes empregos, ela vai buscar empregos menos qualificados, e quem está lá? Os imigrantes, certo? Os imigrantes. Restringindo as opções que sempre estiveram abertas aos estrangeiros.
Tal situação tem contribuído muito para a ampliação da xenofobia. Tem a questão das migrações de cérebro, né? E pessoas inteligentes, né? Pessoas destacadas na área da ciência que recebem convites, né? De universidades de países desenvolvidos e geralmente aceitam esse convite por ter vários privilégios, né? Nesses países que não tinham nos países mais pobres, né? Por exemplo, questão das pesquisas, né? Então tem aqui, ó, além de pesquisadores e cientistas, há muitos casos de empresários de países em desenvolvimento que migram para países desenvolvidos, onde realizam empreendimentos relacionados à sua área de atuação empresarial. O governo dos Estados Unidos, inclusive, tem um programa que com esta finalidade, né? Estimular o investimento de empreendedores estrangeiros. Então, pessoas inteligentes, pessoas fora do, vamos dizer assim, um pouco acima da média, né? Elas são mapeadas, né, em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, por países desenvolvidos, e eles geralmente fazem convites, né? Convites muito tentadores. Eles vão dar suporte, um suporte financeiro, vão dar residência, vão dar assim, incentivo à pesquisa. Então, essas pessoas mais inteligentes, né? Ou, no caso, empresários que são mais prósperos, têm futuro, eles são incentivados a ir para esses países. É chamado de migração de cérebros. Pessoas inteligentes que recebem convites de países desenvolvidos para estudar ou trabalhar nos países desenvolvidos. Certo? Isso acontece muito, muito, muito. Migração de cérebro, chamado. Aí nós temos refugiados, já falei muito sobre isso, né, sobre a questão dos refugiados. Certo? Eu vou ter aqui uma tabela, né? A questão dos refugiados só aumenta, né? Hoje são 59 milhões, 59,5 milhões de pessoas em 2014 eram refugiadas, ou seja, pessoas que saíram da sua área, né, para ir se deslocar para outro por conta de vários conflitos religiosos, conflitos de guerra, né, perseguições. Isso tudo fez com que essas pessoas se deslocassem. Né? O maior fluxo de refugiados nos últimos anos passou a ocorrer do Oriente Médio e da África em direção à Europa. Justamente. São os países conflitos e os países desenvolvidos que estão mais próximos são os países europeus. Ou seja, fica mais tentado a esses habitantes fugir para esses países mais próximos, que são os países europeus. Geralmente eles entram pelo mar Mediterrâneo, né? No caso da África. Aí eles chegam aqueles países por exemplo, da Itália, né? Espanha, e aí eles vão para os países que eles assim, estão querendo chegar. No caso, a Alemanha geralmente é muito procurado, né? O Reino Unido, mas para entrar eles entram em países como, por exemplo, a Espanha e a Itália, que justamente estão ali no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo separa a Europa da África, certo? Então é isso, né? A questão dos refugiados. Aqui nós temos, né, os países que mais recebem, né, refugiados aqui, ó. Os 15 países europeus com maior número de solicitações de refúgio de cidadãos sírios. No caso aqui, né? Porque, como eu falei, existem dois tipos de refugiados, os legais e os ilegais. Junto a um país, você pode solicitar refúgio. Como é que você faz isso? Por exemplo, se você constatou que você está sendo perseguido politicamente, ideologicamente, está ocorrendo uma guerra, você pode ir na embaixada do país, de um país que você quer. E geralmente os países têm embaixadas, né? São lugares onde esses países têm como se fosse um escritório. No Brasil, por exemplo, tem embaixada dos Estados Unidos, da países europeus. Aí, se você quiser, até para tirar um passaporte, você tem que ir nessas embaixadas, né, para tirar esse passaporte, certo? Então, aqui são as solicitações, né, de países que refugiados sírios estão destinando, né, querem se, vamos dizer assim, estabelecer, né?
Deixa eu ver o que mais aqui a gente vai destacar nesse livro. Não esqueçam de fazer essa leitura, né, desse livro. Tem os refugiados climáticos, né, por conta da seca, por conta de cheias também, por conta de climas hostis, né? Isso faz com que migrem pessoas desses lugares que estão em climas adversos para outros países, né? No caso que são atingidos, por exemplo, por um terremoto ou por um furacão, né? E aí o território está totalmente destruído, né? Em um país pobre já, então eles não vê uma perspectiva de melhora, acabam migrando por conta do clima, por conta de condições climáticas ou do acontecer uma catástrofe, né, motivada pelo clima, e aí eles se deslocam para outros países, certo? São chamados refugiados climáticos. Diversas regiões do planeta, por suas características naturais, são bastante vulneráveis a mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, como os situados nas áreas semiáridas da África subsaariana, os países insulares, no Oceano Pacífico, as regiões tropicais da América e da Ásia, afetadas por violentas tempestades, tufões, furacões e ciclones, ou por prolongadas chuvas torrenciais, como no sul e no sudoeste da Ásia. Então existe essa motivação de você se deslocar de uma área motivado por questões climáticas, né? Como as citadas aqui no texto, certo? Então aqui nós temos algumas manchetes, né? Tráfico humano também ocorre, a exploração sexual é uma questão também bastante relevante, né? Hoje, no século XXI ainda resiste casos de escravidão por tráfico humano, são grupos de pessoas deslocadas de seus países, submetidas a trabalhos forçados em fábricas, fazendas e residências, serviços domésticos. Esse tipo de exploração sexual, né, ocorre também no Brasil em relação à Europa, né? Muitas pessoas elas recebem convite para trabalhar na Europa e vai ver lá, quando chega lá, ou é trabalho forçado, né, ganhando miséria, ou no caso de mulheres, né, que são atraídas para a Europa, mulheres brasileiras, elas vão ser exploradas sexualmente. Isso também pode acontecer, certo? Então são esses fatores, né, do chamado tráfico humano. Então isso também pode acontecer. Pois é, gente. Então era só isso, certo? Eu vou passar a atividade para vocês do livro. E como eu não tive muitas aderência àquele tipo de aula ao vivo, a gente vai continuar assim, de boa, certo? Então a atividade vai ser essa aqui, como vocês já devem estar vendo aí. Essas 6 questões que eu transferi ela para o classe, o Google Forms, para vocês responderem até para ficar mais fácil. Vocês respondem lá, né? Olham, quer dizer, estudam um livro, mas responde lá no Google Forms, certo, gente? Então era isso, valeu e até a próxima semana. Bom final de semana para vocês. E é isso aí, bons estudos e valeu.